Fala galera, boa noite. Ao vivo aqui, esperando o Douglas. Tive um probleminha no Instagram dele. Acho que vai dar certo aqui agora. Bora pra cima, fala maninha, seja bem-vinda. O áudio tá saindo, me dá o ok aí, por favor. Me dá o ok. Tá saindo o áudio? Tá? Dá o feedback aí, gente, por favor. Alguém? Please? Fernandinha. Show de bola. Então bora. Vamos falar hoje aqui de um pouquinho de inteligência emocional na pandemia. De como a gente tá passando por isso, né? A gente imaginou que ia durar bem menos tempo do que tá durando, né? Realmente um desafio para todos nós. Eu tô tentando chamar o Douglas aqui, que é o nosso convidado. Na verdade, eu sou o convidado dele. E aê, grande Douglas. Vou chamar aqui você, mano. Yes. Uau! Agora sim, hein? Agora Uau! sim. E aí, como que tá as Yes! coisas? Melhor agora falando contigo, meu irmão. Já tem um tempinho já, né, que a gente se encontrou presencialmente a última vez, né? No último, Sim, acho que a última vez foi no OSV de fevereiro, né? Fevereiro do ano do passado, ano né? passado. Mais Já de um tem ano. aí um ano, né? Mais de um ano, né? Estamos em março aí, quase abril já. É Estamos um ano completando e a um mês pandemia. já. Pamela aí, sua noiva. Noiva ou é esposa já? Noiva, quase esposa. Já estamos bem É, encaminhados aí a menina e, de ouro. e não abrimos mão da sua presença, né? Opa, show de bola. Estou muito feliz por vocês. Então, pessoal, acho que o César já comentou com vocês, né? A gente está fazendo essa live aí para falar um pouco de inteligência emocional, né, César? Nesse período de isolamento social, né? Então, a gente tem que trabalhar bem a nossa mente, né? Até por questão de, não só de saúde mental e bem-estar, mas também por outros motivos também, né? Não é verdade, César? Exatamente, exatamente, Douglas. A gente está passando aí, talvez não, com certeza a pior fase aí da pandemia e, inclusive, até pedir para as pessoas aí a gente separar aí, talvez diariamente aí um momento, a gente está orando para o nosso país sair disso, né? Porque realmente muitas pessoas, nós estamos perdendo muitas vidas, não só para a pandemia, mas também pelos efeitos que ela dá, muitas empresas fechando, muitos pais de família passando por necessidade. E se a gente puder fazer uma corrente do bem aí e todo mundo se solidarizar, realmente ser solidário e doar um arroz, um feijão para quem está passando necessidade, a gente pode fazer a diferença na vida de uma pessoa hoje em dia. Porque realmente não está fácil para ninguém, né, Douglas? A gente vai falar aqui, a gente vai dar Justamente. algumas dicas aqui de como a gente pode atravessar por esse período aí, utilizando a inteligência emocional, para a gente realmente poder passar de uma forma sem. Porque não tem como ser afetado. Isso é óbvio. Mas de uma forma mais branda, de uma forma que doa menos, de uma forma mais equilibrada, tentando trazer mais serenidade, mais harmonia para as pessoas ao nosso redor também, né, Douglas? Isso é Minha mãe tá verdade. aí, assim como meu amor, a Dani, meus coraçãozinhos lá atrás. Eu fico muito Pois é. animado quando eu vejo as O... pessoas. Isso é verdade. É verdade, né? A minha noiva aí também, a Pamela, né? Que acompanha a gente. E realmente, César, realmente é um momento delicado que a gente vive, né? A gente passa por muitas situações adversas
e isso faz com que a gente reflita um pouco mais, né? Não Exato, só no que a gente está fazendo, no nosso dia a dia, mas no amanhã, né? E como que a gente pode estar transformando mais vidas, né? exatamente. Porque não é, a questão não é só, eu vou doar um pacote de arroz, eu vou doar um pacote de feijão, mas sim levar um pouco de amor, de esperança para essas famílias que às vezes não tem nem o que comer. Exatamente. Às vezes a palavra vale mais que tudo, né? A esperança, às vezes, vale muito mais, igual você falou, né, Douglas? E para falar isso, a gente pode começar já. Inclusive, vocês aí quiserem chamando a live, não vai ficar salva, tá? Então, e é um, é um desperdício o conteúdo que a gente vai trazer aqui não ser entregue para mais pessoas. Tá? É um conteúdo de tanto valor, gratuito e que pode estar ajudando muitas pessoas. Então, se quiser ir no aviãozinho aí, tem um aviãozinho do lado da caixinha de perguntas aí, você clica nele aí, chama mais 5 pessoas que você gosta aí, que não pode perder essa live. Se você quiser fazer perguntas, você pode clicar também nesse, tem um balãozinho com um símbolo de interrogação. Você faz a pergunta que a gente vai estar respondendo também, né, Douglas? Isso mesmo, César, da melhor maneira possível e de uma forma Uhum, que realmente a gente possa estar ajudando vocês a ir de uma forma melhor. exatamente. Então, a inteligência emocional, o nosso cérebro ele é dividido em duas partes, né? O lado esquerdo, que é o lado da razão, e o lado direito, que é o lado das emoções, que é o lado da intuição, que é o lado dos sentimentos, da compreensão subjetiva do mundo, tá? Quando que a gente consegue ter um equilíbrio na vida? Quando a gente consegue ter uma vida mais feliz, uma vida mais abundante? Quando a gente consegue usar de uma forma equacional os dois lados do cérebro, tanto a razão quanto a emoção. Né? Esse equilíbrio vai atingir, esse equilíbrio vai fazer com que você não só enxergue as coisas de uma forma só racional, porque às vezes a gente tem que ter a coisa racional, lógico, às vezes a gente tem que ter um pouco mais de razão, mas nesses momentos que a gente está passando de ansiedade, de incertezas no mundo, se a gente não trabalhar muito o nosso lado direito, o lado emocional, né, dificilmente a gente vai conseguir passar de uma forma tranquila. Eu tenho dados aqui da Organização Mundial da Saúde que é muito preocupante mesmo, tá? Não sei se você está sabendo, de a cada cinco pessoas, uma pessoa sofrendo algum tipo de distúrbio por conta da pandemia. Então, são 20% da população que está passando por algum estresse, algum problema mental por conta da pandemia. Isso é muito grave. Estresse, É, ansiedade, trauma, né? E, exatamente. e tudo isso em decorrência da pandemia, do momento que estamos vivendo, né? Exatamente. Inclusive, hoje, acompanhando um jornal de uma rádio local aqui de Goiânia, eu fiquei até assim abismado porque os repórteres não sabem o que dizer sobre a pandemia. Não Eles não sabe. sabem se incentivam a população a ficar em casa, não sabem se incentivam a ir para a rua, né? Não sabe se cobra o poder público, né? Então, assim, a gente vê que até as pessoas que trabalham com comunicação estão sem, como que eu posso dizer, sem saber passar essa informação para a população, né? Porque, Porque na verdade, os governantes estão perdidos, né? Se você for ver, os governantes estão perdidos, não sabem o que fazer. Nós estamos praticamente num barco à deriva, infelizmente. Por isso que a gente tem que trabalhar a inteligência emocional muito forte, porque nós não podemos ficar dependendo de ninguém.
Nós temos que ser. O momento é. Nada. Acho que nunca na nossa vida a gente teve que ser tão autorresponsável por tudo que vai acontecer por nós. Isso é verdade. Tudo que está acontecendo no momento, tá? Então, como eu falei, a população mundial vive um momento muito delicado, né? É, por quê? As pessoas estão em isolamento social, elas estão com os acúmulos de tarefa, elas perderam sua renda, falta de emprego. É desesperador para o pai de família. Você imagina o pai de família, o pai ali que perdeu seu emprego num momento desse e não ter o que como dar o sustento do seu filho, né? Como é que fica a cabeça de uma pessoa dessa? É muito difícil. E a gente não tem nem o apoio às igrejas fechadas, que é um suporte para a sociedade, né? Não estou defendendo a religião nenhuma, mas isso não deixa de ser um suporte para a sociedade. Então as pessoas elas ficam cada vez mais perdidas nesse ambiente do que está acontecendo, né? E, o, e os transtornos mais citados pela população são o quê? A ansiedade, é o quê? Não sabe o que vai vir, né? O futuro é a incerteza do futuro, e a depressão, que é o quê? É o apego ao passado, a um passado seguro que ela tinha, que ela perdeu. Então, realmente, a gente tem que, nós que estamos trabalhando nessa área, que tem essas formações de desenvolvimento pessoal, a gente tem que estar realmente conectado e pronto para servir a sociedade de uma forma que a gente possa levar para eles, né, Douglas? Isso é verdade. É, e dentro disso tudo que você falou, César, acho que um ponto muito importante da inteligência emocional é conhecer as próprias emoções, né? Sim, Se conhecer, analisar suas emoções, suas ações, suas reações, né? Deixar um pouco mais a impulsividade, né? E trabalhar com que de uma forma com que você transpareça o que você realmente é, o que você realmente quer passar para a pessoa, para as outras pessoas. E não só isso, sim, passar para você também o que você quer sim, passar para outras pessoas, né? Porque às vezes você exatamente, transparece para as pessoas uma coisa, só que para você você não vivencia isso mesmo, né? Não exatamente. vivencia a mesma coisa. Inclusive, eu até coloquei uma frase no meu Instagram, eu vi um post que eu achei muito interessante, e na frase fala assim: muitas vezes o maior medo não é de tentar, é do sucesso, do que vem pela frente, né? Então, Exatamente. muitas vezes a gente tenta, né? A gente busca uma forma de ir em busca de algo, porém a incerteza do que vem pela frente, se a gente vai ser Uhum, criticado ou se a gente vai ter um resultado positivo, independente de qual resultado for, essa incerteza do resultado, de como será o resultado, faz com que a gente tenha medo até mesmo de tentar algo, de buscar algo, não é verdade? exatamente, exatamente. É aquela coisa. Uma das coisas que eu trabalho muito com os meus cultistas, com os meus mentorados, né? Depende. As pessoas elas querem muito certeza, as certezas, né? Certezas. Na verdade, a pandemia veio justamente trazer isso, essa certeza. Qual é a certeza que ela nos trouxe? Nós não temos certeza de nada, né? Não tem como. Por isso que é uma jornada, é uma construção. Você tem que ir construindo aos poucos e, e não prestar atenção no que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, porque uma coisa eu te falo, independente do que você fizer, as pessoas vão te criticar. Essa é a certeza que você tem. Se você der, eles vão te criticar por alguma coisa, se você der errado, eles vão te criticar por alguma coisa. Então, não se apegue às opiniões alheias. Tá? É, você Eu falou isso costumo. aí, você falou isso aí algumas semanas atrás, antes de deles fecharem novamente o lockdown, né? Eu Uhum, fiz um treinamento breve numa imobiliária e fiz um ensaio mental.
com as pessoas, trabalhando a parte do Ho'oponopono, né? E Uhum. aí depois o pessoal veio, né, muitos feedbacks positivos, teve alguns negativos também. Só que o que me impressionou foi que o dono da imobiliária depois chegou em mim, nossa, sabe aquele rapaz assim? Eu sei, o que foi o primeiro a sair lá do ambiente? Ele foi, esse mesmo. Você viu que ele saiu do Uhum. grupo lá da imobiliária? Eu vi. Pois é, ele pegou e tal, falou, não, isso aqui não é pra mim não, essa coisa que você está fazendo, que vocês estão buscando é tudo do demônio, né? Então, É, o que a falta de conhecimento leva as pessoas, né? A gente trabalha com vários tipos, vários ensaios mentais que a gente trabalha aí, né, dentro do é, coach, dentro da é, PNL, né, e tudo voltado para a autocura, o autoconhecimento. Só que a pessoa pensa que a gente está levando para um outro patamar, né, totalmente diferente do que a gente exatamente. trabalha, né. Exatamente. Ó aí, a galera chegando aí, Fabricião, Kleber, a Bárbara. Ó, uau, tô Ó, feliz, hein, gente? Só gente top aqui, mano. Tô animado demais. Então, eu queria aqui, inclusive você falou aí do o pessoal fala do que é a obra do inimigo, tal, né? Essas coisas todas. Eu tô fazendo uma formação de constelação, né? Constelação familiar, para poder constelar as pessoas. Estou ah, fazendo junto com a minha esposa. E eu tô amando, muito legal, tal. O pessoal do Master tem um módulo, né? Inclusive, tem tem um um modo. módulo e nós estamos fazendo a formação. Então, nós vamos poder constelar, vai ser muito massa. E é incrível que o professor lá, inclusive, ele fala muito disso, né? Como as pessoas têm preconceito com a constelação, achando que é coisa de espiritual, espírita, tal, e não tem Na, nada a ver, né? na verdade, não Nada a ver, nada a ver. Na verdade, não só a constelação, né, o César? É, Na verdade, o próprio coach, a PNL, é, a hipnose, todos esses tratamentos que a é, gente é, desenvolve dentro do Master, né, que a gente desenvolvemos dentro é, do Master, as pessoas têm um certo preconceito, né? Tem é, um certo, como que eu posso dizer? Uma, certo, uma certa mistificação de que é algo, né, que não, sei lá, não é desse mundo, é espiritual, espiritismo, né? E realmente na exatamente. verdade, a gente busca um pouco do espiritual, né? Que é o que a gente trabalha muito, né? Que é a questão do Mas o espiritual espiritual. não tem nada a ver com o espiritismo, né? É, Uma coisa, justamente, outra né? coisa é outra coisa, né? Justamente. E a parte do espiritual que a gente aborda, né, tanto no coach quanto na constelação, é justamente a gente trabalhar mais vendo a questão espiritual. Então, quando você faz uma doação, igual o César citou aí no início da live, seja um pacote de arroz, seja um cobertor, seja uma roupa usada, ou seja até a questão de um A prato de palavra. comida, né? A gente a gente não faz isso olhando, tá certo que ali a gente vai estar alimentando uma carne, né? Mas a gente não faz aquilo ali visualizando o primeiro tópico, a primeira fase da pirâmide, que é a carne, né? Porque a gente tem aqueles três espaços, né? Carne, Exatamente. alma e espírito, né? Então a gente olha mais para o lado espiritual. Quando a gente faz isso olhando para o lado espiritual, a gratificação, a felicidade que nos dá quando a gente doa um brinquedo, uma roupa, um alimento, a felicidade que transborda em nós, pode ter certeza, é muito maior do que quem recebeu aquela doação. Não é verdade, César? Exatamente. Você que Exatamente. já participou Eu, aí de vários ASVs, né? Já coordenou com certeza. vários É, equipes do caráter aí. um pouquinho de experiência aí. E sou muito grato aí pelo Paulo por ter me dado essa oportunidade. Inclusive, essa semana eu tava pensando assim, né? O quanto que foi bom eu ter feito o Master. Na época que o Master veio na minha vida,
para poder estar atravessando essa pandemia de uma forma diferente. Porque se está difícil, depois de toda a experiência que eu tive, de toda essa formação, imagina como é que seria se não tivesse tido isso tudo. Então, a minha gratidão para o Paulo é imensa em relação a isso. Eu gosto de deixar sempre registrado, porque gratidão é gratidão, né? Eu queria, Douglas, eu quero, né? Dar algumas dicas de como a gente pode. A gente está num bate-papo aqui, eu queria dar umas dicas, depois a gente pode entrar falar um pouco mais de inteligência emocional também, de como a gente pode melhorar os nossos comportamentos para estar enfrentando no nosso dia a dia essa pandemia e praticar a inteligência emocional, de fato, né? Aí você me permitir, porque a live é sua, né? A live é nossa. A live é nossa. Eu vou falar aqui, eu vou falar o tema, e se você quiser complementar, você complementa. Aí você fala alguma coisa, eu complemento também. Pode ser? Fechou. É igual a gente está fazendo mesmo. Primeira coisa, primeira dica, né? Autoconsciência das emoções. É o primeiro passo e consiste em conhecer e identificar as próprias emoções. O que sente e de que forma isso afeta positivo ou negativamente o seu desempenho no contexto profissional e pessoal, né? Então você ter essa consciência das suas emoções, né? É o autoconhecimento, né? É o começo de tudo, é ou não é, o Douglas? Isso é verdade. A gente começar a entrar aí na mais profundamente na inteligência emocional. Isso é verdade. O autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo, é o primórdio, né? Seja na parte da inteligência emocional, seja na parte psicológica, seja até para a gente entender o nosso corpo. Um exemplo que eu dou é a absorção de conteúdo, né? Às vezes a gente fica tão fissurado em conteúdo que a gente esquece de externalizar isso, né? Exatamente. E quando a gente absorve muito conteúdo, né, e não coloca para fora, o nosso corpo sente, nosso corpo, nossa mente, né? Então, isso aí é uma forma de trabalhar totalmente errado a inteligência, né? Porque a gente absorve o conteúdo, o que a gente tem que fazer? Colocar para fora. Se a gente não Exatamente. coloca para fora, uma hora o sistema vai dar tilt, né? Vai bugar. Não é verdade? Uhum. Exatamente. Exatamente. A segunda dica é o quê? É o autocontrole das emoções. Então, primeiro a gente vai identificar as emoções. Identificamos ela, né? É parar, é se olhar, é se analisar. Né? Aí nós vamos para o segundo, que é o quê? Você vai ter um autocontrole das suas emoções. Que é o quê? Depois de identificadas, é preciso você aprofundar e começar a questionar essas emoções. Para quê? Para que você possa compreendê-las, né? Quais são os problemas que eu tenho que resolver? Por que isso está acontecendo? Né? O que eu posso fazer de diferente? Nossa, meu pai entrou. Nossa, que honra. Obrigado, Pedrão. Te amo, meu pai. Eu te honro, meu pai. Eu te honro. Então, quais são os problemas que eu tenho que resolver? Né? É o autocontrole das suas emoções. Começar a identificar. Né? Você está lá, você está se olhando, aí você vai identificar, aprofundar para começar a questionar. É ou não é, o Douglas? Isso é verdade, né? Ter em mente que todos nós passamos por momentos estressantes na vida. Nos sentimentos, sentimento de ansiedade por algum motivo, né? E aprender a lidar com as emoções e controlar da melhor forma possível, né? Evitar pensar de imediato, né? Que o resultado será negativo, ser mais otimista, enxergar o lado positivo, né? E sempre ver cada situação tem várias saídas e que você deve procurar cada uma delas, né?
Exatamente. Angélica Já que entra aí. Nunes, É, professora Angélica Nunes, essa mulher essa, top aí no essa é digital. diferenciada. Né? Aí, a terceira dica é o quê? É orientação para a realização. Né? Você precisa de uma orientação, você precisa de um mentor, você precisa de um coach, você precisa de um terapeuta, você precisa de alguém. Né? Um psicólogo, um Significa o quê? psiquiatra. Você precisa de alguém. Isso significa o quê? Assumir os desafios, colocar as metas para serem desenvolvidas a cada dia, né? Com o objetivo de superar os próprios padrões. Como que eu vou escolher fazer isso? O mundo mudou, o mundo está mudando. De que forma que eu vou reagir a isso? Né? Então você precisa de alguém para isso, precisa de uma orientação, você precisa de um mentor, de um coach, de um terapeuta para estar fazendo isso junto com você nessa jornada. Você pode tentar fazer sozinho, mas vai ser muito mais difícil. Uma pessoa fazendo isso ao seu lado vai ser bem mais fácil essa jornada, não é, Douglas? Ou você concorda comigo? Concordo plenamente. E outra coisa, César, quando a gente trabalha com o coach, né? Quando a gente, na verdade, o que que é o coach? O que que o coach faz? O coach nada mais é que um estímulo, né? A gente Exatamente. trabalha com perguntas que, no caso, você faria para você mesmo, né? Exatamente. Só que quando você responde essas perguntas para uma outra pessoa, né, no caso do coach, a gente consegue fazer com que a resposta sua, mesmo que você dê uma resposta para a gente, a sua resposta para você mesmo é totalmente diferente. Não é verdade, César? Exatamente. Exatamente. E dentro Gente, disso que você abordou aí também, tem também a questão da automotivação, né? exatamente. Ó, o Leandro tá aí, irmão da Pamela, meu cunhado tá aí na live. E a Galera, questão da automotivação é você se conectar com algo maior, né? Algo maior que você mesmo. E a partir do momento que você exatamente. faz essa conexão, você passa a acreditar que você pode tudo, e realmente você pode. Basta você superar os seus limites. Exatamente. Como é que você se automotiva? Se você tem uma meta clara, você tem um objetivo claro, você só vai se motivar se você tem algo claro para você alcançar. Se você não tem uma meta, se você não tem um objetivo, como é que você vai se motivar? Né? Então, por isso que é importante você ter clareza nas coisas que você quer. Outra dica, otimismo. O otimismo. As suas emoções, elas são contagiosas, tá? Por esse motivo, é fundamental você enxergar o lado positivo de todas as situações. Tudo que acontece tem um lado positivo. O otimismo, ele fortalece os relacionamentos interpessoais e atrai as pessoas. Por quê? Você gosta de estar com pessoa positiva ou pessoa negativa? Positivo. Responde Inclusive, aí, galera. Você que está na live aí. inclusive Responde aqui para o, a gente ver. Você prefere estar com uma pessoa positiva ou uma pessoa negativa do seu lado? Digita é, P para quem gosta da pessoa positiva e N para quem gosta de pessoas negativas. Fala, Fred! Frederico Nardi. Positivas, o Fred Sim. positivas. Só o Fred que gosta de gente positiva aqui. O resto todo mundo gosta de gente negativa. A Angélica também é gente positiva. A A Dani gosta Dani do também. coraçãozinho. O Positivo, Wilton yeah! também. A Positivo. Ariane. Aê, a Simone. Aê, isso mesmo. Fred, eu quero fazer uma live com você, meu irmão. Foge de mim não, neném. Pois é. E dentro disso que você falou, É, César, o otimismo, né, a gente tem que internalizar isso dentro de nós. Muitas vezes a gente passa por várias adversidades, né, mas tudo tem o seu momento para acontecer, tudo tem é, a,
a sua intenção positiva, né? A Exatamente. gente, infelizmente, no mundo que a gente vive, o nosso eu, ele é muito egoísta, né? Muitas vezes a gente olha somente na primeira dimensão, que é a dimensão Uhum. carnal, e essa dimensão nossa, ela é muito egoísta. E a partir do momento que a gente passa a olhar as coisas na segunda dimensão, a gente começa a ter uma amplitude da visão sistêmica. E aí é onde a gente chega na terceira dimensão, na dimensão espiritual, onde a gente Uau. começa a ter uma maior compreensão de tudo que acontece, né? De uma pandemia, por exemplo, de um Uhum. acidente, por que que seu carro não ligou na hora que você queria, por que que você se atrasou, né? Tudo isso tem uma intenção positiva. E Exatamente. quando a gente pega e coloca o negativo em cima dessa intenção positiva, às vezes uma coisa que era para dar certo, porque aconteceu errado, acaba dando mais errado ainda, porque a gente colocou que deu errado e por conta disso começa uma bolha, né? Uma bolha de Ex- situações adversas que acaba atrapalhando o nosso dia, né? exatamente. Então, quando a gente começa a ter uma visão mais espiritual, uma visão sistêmica mais espiritual, a gente começa a compreender o acontecimento de cada ponto. É uma Exatamente. formiga que entra no seu café, ou um lápis que cai no momento errado, né? Então a gente começa a ter essa percepção. Entende que tudo que acontece é porque tem que acontecer, né? Tudo que Justamente. acontece é porque tem que acontecer. E de verdade, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Porque é verdade isso. Tudo que acontece é porque tem que acontecer. Então você tem que extrair. Você foi magnífico da forma que você trouxe tudo isso, Douglas. Excelente, muito legal. Parabéns. Eu sempre falo isso e você trouxe de uma forma diferente do que eu falo normalmente e de uma clareza muito legal. Gostei, parabéns. Outra dica: adaptabilidade, né? Saber mudar, ser flexível quando necessário. Também é ter a capacidade de se adaptar diante de novos cenários e transformações que a gente está vivendo. Olha a metamorfose que a gente está vivendo no mundo com essa pandemia. Né? Então você tem que ter adaptabilidade. Isso faz parte da inteligência emocional para você estar construindo uma felicidade em meio ao caos. Né? E não quer dizer que você está vivendo o caos que você tem que ficar infeliz. Né? Muito pelo contrário. Você vai olhar para baixo e vai ver que tem pessoas que estão muito pior que você, então você tem que ser grato e, e trazer mais felicidade e se adaptar para que você possa é, traçar novos caminhos e, quem sabe, até melhorar a sua vida. Porque quando você pede para Deus, Deus, me melhore como ser humano, eu quero ser melhor como ser humano, me faça uma pessoa mais forte, o que ele vai fazer? Ele vai te dar problema, não tem outro jeito. Você só cresce diante das adversidades, E, infelizmente. e um ponto E a importante que adaptabilidade ele vai te dar isso daí, de como trabalhar com isso. Desculpa te interromper. não, Pode falar, Douglas. eu peço desculpas. E uma coisa que você abordou aí bem interessante, abordou, quase que não sai, né? Uma coisa que você abordou aí que foi bem interessante é essa questão, né? Se você pede para Deus mais humanidade, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar uma pessoa ferida, um acidentado ou um cachorro machucado para você ajudar, para você mostrar a humanidade. Se você pede sabedoria, ele vai te dar problemas para você solucionar e mostrar que você sabe passar pelas adversidades com sabedoria. Se você pede aí, ah, mas eu quero ganhar R$ 1.000. Ele não vai te colocar R$ 1.000 na sua conta, ele vai te dar a oportunidade de você pegar e trabalhar e fazer virar R$ 1.000, né?
10 mil Exatamente. reais, que seja. E a partir do Uhum. momento que você começa a compreender isso dessa forma, você começa a buscar mais autoconhecimento, buscar mais autodesenvolvimento e começa a ampliar seus horizontes, começa a expandir a sua mente e buscar um conteúdo que você jamais imaginou que você poderia absorver, né? Exatamente. Eu tenho uma frase que eu levo comigo desde que eu tinha meus 8 anos de idade. Hoje, principalmente no mundo que a gente vive atualmente, antigamente era bem menos, né? Mas hoje, por mais que o momento que a gente está passando, vira e mexe, você vê aí notícias de assalto, notícia né, de, de morte, né, de assassinato. Então, uma frase que eu levo para minha vida desde que eu sou pequeno, que eu escutei uma vez e eu sempre levo ela, é que tudo que um ladrão não pode te roubar é o seu conhecimento, a sua capacidade de Exatamente. aprendizado. Então, a partir do Exatamente. momento que você internaliza isso, você começa a buscar conteúdo, não para você ter o conteúdo para si, mas para você expandir esse conteúdo da melhor forma possível, da melhor forma que você acha que é, né? E não tem Exatamente. jeito errado de externalizar isso. Todas as formas são certas. Você pode externalizar esse conteúdo fazendo uma live, como a gente está fazendo aqui agora. Você pode ensinar uma criança a ler, você pode ensinar uma criança a desenhar, né? Então, todas as formas são válidas. Não é verdade, César? Exatamente, exatamente. Eu costumo falar que o treinamento nunca acaba, né? E como você mesmo falou, conhecimento é a única coisa que você nunca vai perder na vida. Você pode perder tudo, você pode quebrar, mas o seu conhecimento ninguém vai te tirar, né? Por isso que você pode pegar pessoas que têm um conhecimento acima da média, elas podem perder tudo e rapidamente elas vão reconquistar tudo que foi perdido. Por quê? Porque o conhecimento não tem preço. O conhecimento é algo que ninguém te tira. Então, o melhor investimento que você faz na sua vida é em conhecimento. Porém, igual você falou, você não pode só absorver, você tem que aplicar o que você aprende, né? O Pablo Marzal fala que você tem que estudar 2 horas e aplicar 20, 40 horas. O que você aprendeu das 2 horas. Então, não sei se a proporção é essa, mas com certeza você tem que ir para o campo para você realmente fazer com que esse aprendizado vire um conhecimento mesmo, tá? Ó, a É, Angélica colocou aí. Escutei é, muito isso do meu pai quando era criança. Foi assim que eu aprendi a dar valor aos estudos. E aí, que realmente, legal. Angélica, quando a gente internaliza uma frase dentro de nós e faz com que ela seja pulsante dentro da gente, isso faz com que a gente busque melhorar a nossa capacidade, não só de aprendizado, mas de desenvolvimento e querer algo mais, querer algar novos desafios a todo momento. Né? Quando a gente Exatamente. internaliza esse sentimento, quando a gente vai para a prática, quando a gente vai para o desafio, a gente começa a transbordar, né? A transbordar a nossa capacidade, tanto de aprendizado, quanto de ensinar, quanto de transmitir conhecimento para outras pessoas. Show de bola. Galera, ó, tem um coraçãozinho aí do lado. Se vocês apertarem ele aí, ó, 500 mil vezes, o Instagram vai entregar essa live para mais pessoas. E se vocês forem nesse aviãozinho, vocês acharem que está fazendo sentido esse conteúdo que a gente está trazendo, e vocês querem levar esse conteúdo para mais pessoas gratuitamente, aperta esse aviãozinho e chama aí 5 amigos seus dessa live, tá? Porque a live não vai ficar gravada, tá certo? E a gente ainda tem muito conteúdo aqui para trazer para vocês, tá? Então talvez a gente pode estar fazendo um bem para uma pessoa aí, fazendo a diferença para uma pessoa que às vezes está desesperada, às vezes está angustiada, às vezes está triste e pode estar entrando nessa live aqui e ouvir uma palavra aí de conforto. Beleza? Então vamos para a próxima dica e o próximo passo
e a próxima característica, né, que a pessoa precisa ter para estar atravessando esse momento de pandemia, que é o quê? A empatia. Né? Para mim, é o que eu mais gosto, acho que é a empatia. Tá? O que é a empatia? É se colocar no lugar do outro. É a maneira de identificar as preocupações, os sentimentos e os interesses do seu próximo. Tá? A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Tá? A empatia é o poder de você se colocar no lugar da outra. Tá? Então, quando você vai fazer um comentário, por exemplo, eu vou pegar um comentário de alguém, às vezes de uma roupa, às vezes se coloca no lugar da pessoa antes. Você ia gostar de ouvir aquele comentário? Você ia gostar de escutar aquilo que você está falando para aquela pessoa? Isso é ter empatia, tá? Então, nós temos que ter empatia. Um mundo com mais empatia vai ser um mundo mais feliz, vai ser um mundo mais altruísta, um mundo que as pessoas vão fazer mais o bem para a sociedade. É ou não é, Douglas? Justamente. E quando a gente fala de empatia, muitas pessoas pegam e colocam assim, é eu pegar e identificar no outro o que ele quer que eu passe para ele. Na verdade, não. Na verdade, é você realmente se posicionar de uma forma com que a outra pessoa entenda o que você quer comunicar, né? E que essa comunicação seja abrangente para que a outra pessoa, né? Na comunicação antiga a gente tinha lá o interlocutor, né? E o ouvinte, que era a pessoa que ouvia, que recebia a mensagem, né? Então, a empatia nada mais é do que o intelector se colocar no lugar do ouvinte e transmitir a mensagem de uma forma com que o ouvinte precise ouvir, né? Não sei se ficou bem clara Exatamente. essa explicação, mas é como você, um exemplo, é como você está no trânsito. Às vezes você está no trânsito e por um motivo ou outro você é, leva uma fechada de uma outra pessoa. Só que aí, essa outra pessoa, você não sabe o que está acontecendo com ela. E aí você vai atrás dela, né? Às vezes você fecha ela de volta, ou você bate no carro dela, ou você desce do carro e entra numa discussão ali. Ali você trabalhou a sua empatia, ali você usou a inteligência para lidar com aquela situação, né? Então, é nesses pontos aí que a empatia deve entrar principalmente, né? Porque quando você se coloca no lugar do outro, a Pamela sempre me puxa a orelha com relação a isso aí, porque o que acontece? Eu, às vezes, eu estou dirigindo e levo uma fechada, e aí muitas vezes a gente age pelo impulso do momento, né? E aí a gente Uhum. pega e fala, pô, ou buzina, né? E aí ela sempre me chama a atenção e fala assim, poxa, mas você não sabe o que está acontecendo com ele, às vezes ele está indo levar alguém no hospital, às vezes alguém está no hospital, né? E aí eu pego e volto para mim e começo a me perguntar, poxa, será que precisava disso? Será que precisava eu externalizar assim essa sensação que eu tive dele ter me fechado, né? Então, quando a gente começa a trabalhar a empatia, a gente começa a perceber que pequenos momentos que a gente tem acaba se tornando valiosos aprendizados na nossa vida, não é É, verdade? outra coisa para você também não estourar à toa, né? É você, é você sempre fazer exercício. Olha, isso que aconteceu, daqui uma hora, daqui um dia, daqui uma semana, vai me afetar? Se não for te afetar, Né? né? Deixa para lá, deixa, deixa, Justamente. Então, deixa, assim, deixa. mas às vezes a coisa do momento faz a gente pegar e ir pelo impulso, né? Agir pelo impulso. Quando a gente começa a trabalhar essa questão do que a gente está abordando aqui na live, a gente passa a trabalhar de uma forma, a gente passa a trabalhar o nosso sistema para tentar compreender o que o outro está pensando.
Às vezes o outro está correndo, às Exatamente. vezes o outro está atrasado, às vezes o outro está com alguém doente, às vezes o outro está Uhum. correndo para um velório, né? Então a gente Uhum. começa a trabalhar na nossa mente o que está acontecendo na mente da outra pessoa para ela agir daquela forma, não é verdade? Exatamente. Exatamente. É. Outra dica que a gente pode ter aqui para ter mais inteligência emocional, para estar atravessando essa pandemia e na nossa vida mesmo, né? É uma consciência organizacional, né? A capacidade de assimilar os grupos de relacionamentos e entendê-los. Tem relação com a cultura, com os valores de uma comunidade, da empresa, da sua casa, né? Por isso a identificação e os valores, quando você identifica eles, é fundamental para o fortalecimento da fundamental para o fortalecimento da como é que fala? Da conexão interpessoal. Da conexão com as pessoas, né? Essa consciência organizacional, você entender os valores das pessoas, e também está relacionado com a empatia isso, né? Se você for analisar como isso vai facilitar a sua vida nesse momento de isolamento, você está na sua casa. Então você tem que identificar quais são os valores das pessoas que estão com você, para que você possa ter um ambiente mais harmônico e, logicamente, ter uma vida mais tranquila, sem briga, sem estresse. Porque não Ó, é fácil conviver 24 horas por dia com as pessoas, né? ó, a Elza Afonso entrou aí, Elzinha. ela vai me puxar a orelha, porque aqui não onde eu tô tá meio escuro, e ela já me deu várias dicas de melhorar a luminosidade do ambiente, né? Mas às vezes a gente pega e pensa que o ambiente tá bom, só que quando a gente começa a fazer o trabalho, é que a gente vai perceber que tá escuro, né? Exatamente. Mas, Grande mas Elza. o exercício da voz eu fiz, tá, Elza? Só não consegui pegar o aparelhinho lá para fixar o celular, mas o exercício da voz eu fiz antes de começar a live, assim como você me puxou a orelha. A mestre da comunicação, né? A mestre da comunicação. E, Grande Elza. e nisso, e isso é tão legal, ô César, porque quando a gente vai apanhar coach de fotos e vídeos, mas isso é tão assim, a questão da voz, né? A questão da voz e da luminosidade, né? Do ambiente que a Elsa Uhum. preza tanto, que quando a gente começa a trabalhar a nossa voz, a gente aprende, né? Que eu tô trabalhando mais a minha voz com a, com a Elsa, e quando a gente está no exercício, a gente aprende que o trabalhar a nossa voz é muito mais, né? É muito mais que trabalhar as cordas vocais. É também trabalhar as pernas, os braços, os músculos, né? Trabalhar toda a expressão facial, né? E isso faz com que a gente desenvolva melhor na hora da comunicação e que a expressão das nossas palavras seja melhor absorvida para quem está nos escutando. Não é verdade, Elza? Exatamente, grande Douglas. Uau! Então, Douglas, aí nós vamos para influência, tá? Que consiste o quê? Em gerar impactos positivos sobre os outros, bem como convencê-los e persuadi-los. Geralmente é consequência de uma boa liderança, né? Você é líder em todos os lugares que você está. Independente se você está na sua casa, se você está na sua empresa, se você está no seu trabalho, se você está na rua. Você tem que estar sempre exercendo a sua liderança, gerando uma influência. Para quê? Uma influência positiva, lógico. Para quê? Para gerar um ambiente melhor, um ambiente mais harmônico, um ambiente saudável e sadio. Por quê? Um momento de isolamento, se você ficar num ambiente ruim, um ambiente que não tem uma energia boa,
Aí, aí vem o quê? Vem a ansiedade, vem a depressão, vem todas aquelas coisas que a gente falou no começo da live. Não é, Douglas? E outra coisa, né? Outra coisa que a gente pode citar é a questão do que a gente busca para nós, né? Porque não adianta nada eu ficar num ambiente legal, com pessoas legais, só que se eu não estou desenvolvendo, né? Então, quando eu busco um Sim, desenvolvimento, igual quem está nos acompanhando nessa live aqui, está absorvendo muito conteúdo, e eu tenho certeza que eles acompanham outras lives também, mas quando a gente passa a absorver conteúdo, a gente começa a trabalhar o emocional de uma forma diferente, uma forma com que as dificuldades, os empecilhos do dia a dia sejam coisas minúsculas comparado ao que a gente sabe que a gente pode fazer e entregar durante aquele período, né? Algo que eu levo assim, né? Que eu levo assim ao pé da letra todos os dias é a questão da confiança no que eu posso fazer, né? Mas às vezes vem aquela desconfiança, aquela interferência externa, mas o que está interno dentro de mim? O que eu posso fazer para melhorar o meu interno com relação ao externo, né? Então eu estou sempre buscando trabalhar isso, sempre brigando comigo mesmo para que esse trabalho seja algo mais contínuo, seja algo mais efetivo, né? Porque exatamente. a gente mesmo, a gente tendo esse autoconhecimento, essa questão de ter passado por um processo, a gente começa a entender que os nossos sabotadores são maiores do que a gente imaginava, né? E aí, Uhum. quando a gente começa a brigar, começa a debater de frente, começa a enfrentá-los, é aí que a gente sabe o quão grande eles são, né? Exatamente. Outra coisa que a gente pode estar trabalhando para a gente ter uma vida mais tranquila durante a pandemia, durante essa convivência, às vezes por um período maior, né, fechado. É a gestão dos conflitos, né? O que é isso? São as ações eficientes e assertivas para solucionar as divergências de opiniões entre pessoas, né? Que é óbvio, eu penso de um jeito, você pensa de outro, a sua esposa pensa de outro, seu filho pensa de outro, e você tem que ter essa habilidade de usar a sensibilidade para ajudar a pessoa, né, a superar esses momentos difíceis emocionais, né, tensos, estressantes, né, de uma forma que você pode. De que forma você pode fazer isso? Você pode conduzir acordos, você pode conciliações, solucionar desentendimentos, quais os porquê que esses problemas estão resolvendo e buscar as soluções, né? Ter esse instinto de líder mesmo, de líder eficaz, de estar tá resolvendo essa gestão de conflitos que acaba tendo em casa ou mesmo na empresa, porque está todo mundo com os nervos à flor da pele. Então cabe à pessoa que tem a informação, a pessoa que tem o conhecimento, fazer o gerenciamento disso tudo. É ou não é, Douglas? Isso é verdade, César. E quando a gente começa a trabalhar isso, quando a gente começa a trabalhar mais a inteligência emocional, a gente começa a ter mais controle das emoções, maior dinâmica nas nossas conversas, melhor relacionamento com as pessoas à nossa volta e, e mais sabedoria para lidar com as adversidades. Então, a partir daí, a gente começa a entender, a compreender
cada emoção, cada pensamento e cada raciocínio que a gente tem para que isso seja levado de uma forma melhor para o nosso interior, para as nossas células, não é verdade? Exatamente, exatamente. A gente já está aí com 1 hora de live, né, Douglas? Tempo voa, meu amigo. Eu vou falar mais um ponto. Tinha muitas coisas para falar aqui. Tem as perguntas, quem tiver pergunta vai fazendo. E eu vou falar mais coisas, mas eu vou fechar essa parte das dicas falando sobre a liderança inspiradora. Que é o quê? É a pessoa que transmite as mensagens e os sentimentos positivos, né? Como a confiança, como o senso de propósito. O líder inspirador é aquele que é capaz de inspirar e obter dos outros resultados, no mínimo, satisfatórios. Né? Eu acredito que um líder bom é um líder inspirador, é um líder que vai lá e faz junto, é um líder que vai lá e inspira, é um líder que vai lá e suja a mão junto com a pessoa, vamos dizer assim. Né? Então, eu fecho as dicas de como ter uma convivência melhor, de como ter uma vida mais tranquila nessa pandemia, falando da liderança inspiradora. Porque se a gente conseguir ser líder na nossa casa, na nossa empresa, no ambiente que a gente está, um líder inspirador, com certeza a gente vai estar ajudando as pessoas a serem pessoas melhores. E é isso que a gente busca, é isso que a gente quer, né? E é isso que a gente está tentando também trazer um pouco mais para as pessoas aqui nessa live. É ou não é, Douglas? Isso é verdade. Outra dica muito importante e impactante que eu não poderia abordar aqui é a sensibilidade social, né? Detectar e Sim. identificar os sentimentos e o motivo das pessoas. Que foi o que eu falei, a questão da fechada no trânsito, né? Começar a entender o que motivou a pessoa a fazer aquilo, quais são as motivações da outra pessoa, quais são as motivações de acontecer algo, seja questões do ambiente, de alguma outra pessoa, ou até mesmo do sistema, né? Do sistema líbido, do sistema à nossa volta, né? Qual a Exatamente. motivação de chover? Qual a motivação de ter o sol? Por que, que as flores florescem e ficam mais bonitas na primavera, né? E por que, que as folhas caem no outono? Então, quando a gente passa a entender a motivação de cada coisa que acontece à nossa volta, quando a gente começa a ter essa sensibilidade, e aí essa sensibilidade é muito bem mostrada no filme, no filme onde, onde Sócrates está com o Dan, né? Me fugiu o nome Uhum. do filme agora, se você lembrar aí, você coloca aí no chat. Poder além do limite, como é que é? Isso, Poder além do limite. Acho que é isso. isso. E ali quando ele Quem puder começa, ajudar aí, colocar o nome do filme, acho que é isso. Poder além do limite. e aí quando o Dan para ali, tudo que está à volta dele, que ele para de focar em algo que vai acontecer, que ainda vem por aí, aí ele começa a sentir, a entender o que acontece em cada isso, poder além da vida, boa, Poder além Angélica, da vida, gratidão. exatamente. Obrigado, E, gente. e aí, o que acontece? Ele começa a perceber que a borboleta tem um motivo para bater suas asas, a formiga tem um motivo para colher aquela folha, né? E Tá, a partir daí, ele começa a entender que a motivação dele praticar o esporte que ele pratica tem algo muito além do que era na infância dele. É algo muito antes da infância dele, né? E aí ele
começa a perceber que isso é o propósito da vida dele, que é levar a Exatamente. motivação das pessoas através da sua história de superação. Exatamente. E está 100% focado na experiência ali, né? É Isso, no 100% aqui, no aqui, agora. no agora, né? É viver, é usar, se a pessoa usar aquela regrinha, 70% no presente, 20% no futuro e 10% no passado, ela vai ter uma vida abundante, uma vida feliz. Ela não vai ter ansiedade, ela não vai ter depressão. Por quê? Porque ela vai estar vivendo agora, né? Ela vai estar vivendo 100% a experiência, que é o que o filme fala muito também, esse filme. A lição que ele traz. Inclusive, quem não assistiu, assista e, e perceba qual a mensagem que o filme vai passar. É muito lindo esse filme, muito legal. É um Outro, filme que vale a pena assistir. outro filme que vale a pena assistir, né? Eu acho que por conta da pandemia ele não chegou aí no cinema, foi lançado só em plataformas digitais, mas que fala do pertencimento, de você, do passe, né? De você ter o passe para executar algo, né? Inclusive o nosso mentor Paulo, ele falou muito isso na live dele hoje de manhã, e que é o filme Soul, né? Então, quando você tem o passe, né, para fazer algo, você não precisa ter medo, você não precisa ter os seus bloqueios, né? Não tem nada que te bloqueia. Por quê? Porque aquele passe é seu, você já está pronto para fazer aquilo, né? Então, quando você está Exatamente. pronto para fazer uma coisa, não tem nada que te impede. Pode vir a adversidade que for. Igual, essa live mesmo tem o quê? Tem umas 2 semanas que a gente está preparando ela, né, César? Exatamente. Né? Exatamente. Então, quando... É, Pode falar. e assim, e a última coisa que eu tenho para falar assim, um recado que eu posso dar para vocês é o quê? Quem eu era no passado, eu não preciso ser no futuro. Né? A gente não precisa carregar essa síndrome de Gabriela na nossa vida. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim para sempre. Nós podemos mudar, nós devemos mudar, né? A gente pode ter uma vida abundante, a gente pode ter uma vida feliz, a gente pode fazer parte dos 2% que consegue realmente ter o melhor dessa terra, que é a promessa, desculpa falar, que é uma promessa que Deus tem para nós. Tá? Então, tome posse disso e viva esse extraordinário. É o que eu desejo para você. Eu agradeço muito, assim, vocês terem parado aí, ter tirado mais de 1 hora do tempo de vocês aí, e que eu possa realmente ter contribuído de alguma forma para que vocês levem um pouco mais de informação para as pessoas que vocês amam e que vocês possam ter uma vida mais feliz e mais tranquila nesse período aí difícil que a gente está atravessando. É ou não é, Douglas? Isso é verdade. Essa última parte que você falou aí, eu fiquei toda arrepiada aqui, né? E eu queria deixar tem uma mensagem que eu escuto ela, já escutei ela várias vezes, e deixar aqui, compartilhar aqui com o pessoal, né? É o seguinte, um certo homem saiu para trabalhar, ele não encontrava trabalho na região dele. Então ele sentou, conversou com a esposa, falou, ó, eu vou para uma terra distante para conseguir emprego. E quando eu tiver bem estabilizado, eu volto. Eu só te peço uma coisa, que seja fiel a mim, como eu serei fiel a você. E ali ele saiu de casa e caminhando, ele encontrou uma fazenda onde o fazendeiro lhe cedeu um emprego. E aí ele falou assim, senhor, eu não quero receber o meu salário, eu quero que você guarde uma poupança e só me entregue no dia que eu partir. E assim o patrão fez.
Passaram-se 20 anos ele trabalhando ali naquela fazenda, né? E num determinado dia ele chegou para o patrão e disse: ó, eu quero tudo que é meu, né? Por esses anos trabalhados, e eu vou voltar para minha casa, para minha esposa. Então o patrão pegou e falou para ele: eu tenho uma proposta a lhe fazer. Eu vou lhe dar 3 conselhos. Mas se eu lhe der os conselhos, eu não lhe dou o dinheiro. E se eu lhe der o dinheiro, você fica sem os conselhos. Volte para o seu alojamento, pense e me dê a resposta depois. Ele fez o que o patrão pediu, dirigiu-se para o alojamento, pensou, refletiu, e ao voltar para o patrão ele falou: eu quero os 3 conselhos. O patrão pegou e falou novamente: pense bem. Se eu te der os conselhos, não lhe darei o dinheiro algum. Então ele repetiu firmemente: eu quero os 3 conselhos. Então o patrão começou. O primeiro conselho que eu lhe digo é para não tomar atalhos na sua vida. O atalho pode trazer a morte. O segundo conselho é para que você não tenha, né, curiosidade para as coisas que não é deste mundo. O mal pode ser fatal. E o terceiro e não menos precioso conselho é para que nunca tome decisões precipitadas de cabeça quente. Aguarde o momento certo, reflita e coloque a cabeça no lugar antes de tomar qualquer atitude. Aqui estão os 3 pães. Esses 2 é para você comer no caminho. E esse terceiro maior é para você comer junto com a sua esposa quando você chegar na sua residência. Então ali ele pegou suas coisas e voltou para casa. Durante o caminho, o andarilho pegou e falou para ele, perguntou-lhe para onde ele estava indo. Então ele pegou e informou que estava retornando para casa. E o andarilho falou que por aquele caminho que ele estava seguindo era muito longe, que tinha um atalho que ele levaria a metade do tempo. Então ele pegou e começou a tomar o atalho. Lembrou-se então do primeiro conselho e retornou para trás, para o caminho de origem. 2 dias depois ele descobriu que aquele caminho o levaria a uma emboscada, onde pessoas estariam ali aguardando para ele assaltar os seus pertences. Chegando numa cidade, ele tentou se hospedar em uma estadia. E ali ele ficou para passar a noite. Durante a noite, ele escutou vários gritos, né? Então ele pensou em sair do seu quarto para ver o que ia acontecer. Ao chegar na maçaneta, ele pegou e lembrou-se do segundo conselho e voltou para trás. Já chegando em casa, quando foi no outro dia, o dono da estadia perguntou-lhe se ele não ouvira os gritos. Ele disse que sim. Então ele pegou e falou: você é o primeiro que sai vivo daqui. E ele: por quê? Por que isso acontece? Aí ele falou assim: não, porque eu tenho um filho que ele é doente mental. Então ele começa a gritar e quando os hóspedes saem do seu quarto, ele os mata. Então ele retomou o seu caminho. Ao visualizar sua casa, viu a silhueta da sua mulher entre meios lençóis. E viu também que ela não estava sozinha, que tinha um homem junto a ela. Ele ficou desesperado. Como? Eu fui fiel a ela e ela me traiu. Eu vou lá e vou acabar com a vida dos dois. Porém, quando se dirigia para casa, ele se lembrou do terceiro e último conselho. Então ele parou, sentou-se do lado de uma pedra, esperou anoitecer, passou a noite ali. Quando foi no outro dia, ele foi então, conversou com a sua esposa. Eu fui fiel a você todos esses anos e você me trai. Então a sua esposa pegou e falou: pare com isso.
esse aqui é seu filho. Quando você saiu de casa, eu descobri que eu estava grávida. E hoje ele já está com 20 anos. Moral da história. Quando a gente toma atalhos no nosso caminho, ou quando a gente tem uma curiosidade para as coisas que não é de valia, ou até mesmo quando a gente toma uma decisão insensata, né, sem pensar, sem refletir, no momento da ansiedade, que é uma das coisas que a gente falou muito nessa live sobre ansiedade, né, César? Sim. Então, muitas vezes a gente acaba trocando as mãos pelos pés, né? E isso acaba trazendo grandes consequências para nós, não é verdade? Verdade. Aí, ó, o Douglas trouxe aí uma grande parábola aí, uma grande história aí da gente aí, que fica a lição aí, e que eu agradeço aí novamente aí. Eu vou deixar a live salva aí 24 horas só. Eu recebi umas mensagens aqui, umas desculpas, sabe como é que é, né, Douglas? Sei como que é. Vou deixar 24 horas aí. Se você achar que faz sentido avisar alguém, vai lá nos comentários lá e marca alguém lá nos comentários lá da live, tá bom? Eu quero te agradecer, João Douglas, Júlio, obrigado aí. João Júlio, grande professor João Júlio, JJ, trabalhou comigo lá na Microlins, sério demais esse cara. Entra lá no Insta do César e acompanha a live toda, João Júlio. O Douglas, ele é corretor de imóveis, né, Douglas? Isso, consultor imobiliário, né? Consultor imobiliário aí, quem quiser fazer investimentos aí nessa área aí, procure-o. É um rapaz bacana que eu admiro muito. Eu desejo para você toda a felicidade do mundo, Douglas. Eu te abençoo e eu profetizo na sua vida o melhor dessa terra. Profetizo o seu casamento com a Pamela, tudo de bom para vocês. São pessoas que eu gosto muito e eu espero a gente ter outras oportunidades. Tá certo, meu amigo? Tá certo. Vamos sim, né? Ó, quem entrou aí, o Wesley Fernandes. Wesley, nossa live. Wesley, eu vou te chamar no inbox, Wesley, agora. A live tá acabando. A gente fazer nossa live, que eu falei aquela vez. Uma também, viu, Wesley? Tá me devendo. Coitado, Wesley. Cabra bom é assim, é requisitado. A gente ainda tinha até combinado um café, mas aí fechou tudo, né, César? Aí tivemos que adiar o café aí, né, Wesley? Mas logo a gente vai fazer uma top, live top mano. aí também. Sou fã desse cara, mano. Esse é diferenciado. Cara, Obrigado, meu processo gente. de transformação começou num Ho'oponopono que esse cara fez. Nossa. Quando eu lembro, nossa, um arrepio todo. Sou muito grato. Wesley, quero minha live com o seu, viu, meu irmão? Douglas, beijo no coração. Beijo, gente que acompanhou até agora. Fui. Quase 1h20 de live. Fui. Ótima noite aí pra você, César. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.